Cristina Longuinho. Para você que quer entender como se estruturar emocionalmente para conseguir grandes resultados na sua vida. Programa Jornadas com Cristina Longuinho. Boa noite, pessoal. Eu sou Cristina Long mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim falar sobre resistência emocional. Será que você está resistindo às mudanças? Será que você está querendo tanto algo na sua vida, mas você não está percebendo que você, na verdade, se protege? Resiste a tudo que você precisa fazer? Gente, vamos entender sobre isso. Eu atendi uma moça, vou trazer aqui como um caso, né, pra gente estudar, pra gente entender, que é o seguinte, essa moça, ela veio com a ideia de que ela queria fazer uma mudança na vida dela. E aí, quando eu falei para ela, né, explicar o que acontecia na vida dela, olha que interessante. Ela explicou de uma forma onde ela mesma dava toda a solução. Ou seja, ela explicava com começo, meio e fim. Ela em nenhum momento abriu o coração dela para ouvir ou para realmente ver uma solução acontecer. E eu disse isso para ela e ela falou assim, no final, ela falou, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E aí eu expliquei para ela o seguinte, uma pessoa que resiste, ela resiste por alguns motivos. O principal motivo é medo. A pessoa tem medo de verdade daquilo que ela quer, né? Daquilo que ela precisa que aconteça na vida dela. E por que a pessoa tem medo, gente? A pessoa tem medo porque ela um dia teve uma experiência que não foi boa. E quando a pessoa teve uma experiência que não foi boa, ela tenta de forma inconsciente, a programação mental dela fica o tempo todo tentando desviar ela da possibilidade disso acontecer novamente. Então, quando ela se vê ali na ideia dela, né, falando eu quero fazer a mudança, ela não estava percebendo, quando ela estava, né, fazendo isso, ela não estava percebendo que ela estava fazendo tudo ao contrário. Por quê? Porque ela resistia. Um outro motivo que faz as pessoas resistirem é quando a pessoa, ela se protege. E ela se protege justamente pela experiência que ela teve, né? Pela história de vida que ela teve. Ela se protege de que algo aconteça de forma ruim na vida dela, como aconteceu no passado. Então, a pessoa que ela se protege, ela fica na própria consciência. Ela tem gravada dentro dela a ideia de que a mudança precisa acontecer de uma única forma ou da forma que ela acredita que é a solução ideal. Então, a pessoa, na verdade, ela está resistente ao novo, resistente a abrir realmente a consciência, abrir, né, as experiências novas na vida dela para que a vida aconteça de uma outra forma. Outro motivo, gente, que faz a pessoa resistir é porque no fundo, a pessoa acredita que não vai funcionar, que não vai dar certo. E geralmente uma pessoa, quando ela tem essa crença, ela acredita que ela não merece. Quando a pessoa acredita, quando ela acreditou, na verdade, um dia na vida dela que ela não merece, a pessoa, ela nunca se coloca de verdade onde ela tem que se colocar. A pessoa, ela se sabota, a pessoa, ela deixa para outro dia, né, que é a clássica autossabotagem, deixa para depois. É uma pessoa que empurra os outros, né? Ela leva os outros a fazer aquilo que precisam, ao invés de ela mesma fazer por ela mesma, ou seja, às vezes ela conhece uma pessoa maravilhosa e apresenta para amiga, essa clássica autossabotagem que tem a ver com essa resistência de realmente a pessoa admitir na vida dela que ela é merecedora. Então, gente, vamos entender uma coisa, para que você pare de resistir na sua vida, você precisa entender que você precisa olhar para o caminho que você precisa trilhar. E esse caminho, ele precisa ser trilhado com uma consciência nova. E para criar essa consciência nova, você precisa ter uma nova personalidade, você precisa se tornar uma outra pessoa. Eu sempre falo aqui nos meus programas da Rádio Mundial que você não vai conseguir ter uma vida nova, ter aquilo que você mais deseja na sua vida, partindo dessa pessoa que é você hoje, partindo desse mesmo você. Você vai precisar ter uma consciência nova que vai trazer novas formas de olhar para a vida. Não dá para fazer de outro jeito. Gente,
é uma insanidade pensarmos que a gente vai ter uma mudança, vai ter algo que nós queremos na nossa vida, sem mudar nada. A gente precisa mudar para que a mudança na nossa vida aconteça. Porque, para pensar, você faz todas as coisas que você faz no dia a dia do mesmo jeito sempre. Por quê? Porque está programado dentro de você. Você tem memórias emocionais que estão ligadas a você, que fazem você acreditar e fazem você se sentir confortável fazendo certas coisas de uma determinada forma. Então, se você parar para pensar, você faz tudo igual todos os dias. Você vai nos mesmos lugares, conversa com as mesmas pessoas, visita as mesmas coisas, pensa do mesmo jeito, se veste do mesmo jeito, levanta da cama do mesmo jeito. Se você vai trabalhar, você estaciona no mesmo lugar, almoça no mesmo lugar na hora do almoço, com as mesmas pessoas. Se você observar a sua vida, você está sempre no mais do mesmo. E isso é até bem comum. Até porque, gente, 95% dos nossos atos são inconscientes. Nós temos só 5% de livre-arbítrio. Isso significa que você tá muito no automático. E o que eu faço, né? Eu criei um método, eu estou há 22 anos trabalhando como terapeuta. Amo, gente, amo o que eu faço. E eu entendi como quebrar essa resistência. Eu criei um método que chama-se Método Long para fazer as pessoas se sentirem, olha só a diferença, se sentirem capazes de serem quem elas querem ser. Quando a pessoa passa a se sentir capaz, ela passa a fazer o que é preciso, a pessoa vai para ação diferente, ela vai para o resultado finalmente, porque os hábitos mudam, a forma com que ela olha e processa as informações muda também. Então, quando chega, por exemplo, né? Quando chegou, por exemplo, essa pessoa que eu contei na história para vocês, muito resistente, ela queria muito uma coisa muito especial na vida dela para ela, mas ela estava muito resistente porque ela tinha muito medo, porque ela sofreu muito na vida. É uma pessoa que teve uma história muito triste, ela teve vários episódios onde ela sofreu na mão de outras pessoas. Então, na cabeça dela, ela criou um histórico ali de ideal, onde ela tinha ali para ela que para que a mudança acontecesse, teria que acontecer do jeito que ela acreditava que tinha que ser. Porque, olha só que interessante, o raciocínio dela era, se acontecesse, e não era consciente, tá, gente? Depois que a gente conversou, que ficou muito claro para ela, mas o raciocínio era o seguinte, se ela fizesse tudo aquilo, se aquilo que ela quisesse acontecesse do jeito que ela imaginava, ela estaria protegida. Então, no fundo, ela estava tentando se proteger o tempo todo. Então, para que a gente solte essa resistência, nós temos que nos livrar emocionalmente, nos desconectar das lembranças que foram ruins e que estão gravadas no nosso corpo, quimicamente fica gravado. Essas são as nossas memórias emocionais. E o meu método, o Método Long, trabalha nessas memórias emocionais. Eu desconecto a sensação que a pessoa teve com aquilo que foi ruim na vida dela. E aí o que acontece? Quando eu faço essa desconexão, a pessoa ela consegue lembrar sem sentir, sem ter a sensação de que ela tem que se proteger, sem o medo, sem tudo aquilo que ela passou de ruim. E aí a pessoa, solta dessa sensação ruim que ela teve, com essas experiências que ela teve no passado, a pessoa consegue finalmente criar o novo, porque ela vai se permitir fazer o novo. Então, é um processo muito, muito bonito de transformação. Gente, eu sou Cristina Long, estou aqui ao vivo na Rádio Mundial. Esse é um dos meus programas aqui na rádio. Eu tenho um programa todos os dias, menos às terças. E eu vou deixar o nosso WhatsApp, fala lá com o meu assistente, ele vai te explicar como que você pode fazer isso, esse processo para mudar dentro de você o que você sente a respeito das coisas que você resiste, para que você realmente tome a atitude correta de ir para uma vida diferente, ter uma personalidade diferente, a personalidade, né, que vai realmente desbravar e fazer a mudança acontecer. Então, anotem aí, o nosso WhatsApp é 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. Tem o meu site também, lá no meu site que é cristinalong.com.br. Tem as informações sobre as consultas, tem os depoimentos, tem bastante matéria legal para você. Tem os livros que eu escrevi, para quem não sabe, eu escrevi aqui no Brasil 4 livros, tem um que eu escrevi fora. Então, tá tudo lá no meu site, gente, cristinalong.com.br. Então,
eu vim trazer esse tema resistência hoje porque a gente precisa entender o seguinte, para ter a vida que você deseja, para ser aquele tão esperado você, que você tem aí na sua mente, que você cria histórias, né, na sua mente de que você vai conseguir tal coisa, que você vai fazer tal viagem, que você vai conquistar tais coisas na sua vida, para que você seja esse novo você de verdade, você precisa se livrar das consciências erradas que foram geradas dentro de você por causa das experiências que você teve. Isso eu chamo de memória emocional. A memória emocional é quando nós passamos por algo na nossa vida, aquela experiência foi ruim e você, naquele momento, você travou, ficou gravado dentro de você. Mesmo pessoas que esquecem o que aconteceram, elas ficam com essa impressão. E é aí que esse método trabalha, o método Long, como eu disse aqui para vocês, eu estou há 22 anos trabalhando, né, com pessoas terapeuticamente falando, e eu fui criando esse sistema justamente para fazer de forma muito rápida esse processo. Então, eu tenho resultados muito interessantes, me chega lá no consultório pessoas muito travadas, muito traumatizadas, e essas sensações que a pessoa traz, elas, por mais que a pessoa saiba, já passou, não tem mais a ver comigo, eu não quero mais isso, tá gravado, porque fica nessa memória emocional, fica fica ali dentro de você mesma, como uma programação. Então, o que eu faço com o método? Eu apago e transformo essa programação. Na verdade, eu transformo, porque quando a gente olha, né, para aquilo que aconteceu, a gente olha com uma nova sensação. Então, gente, eu tenho feito isso muito, muito, com muitas e muitas pessoas, ao longo de todos esses anos, as pessoas voltam, trazem outras pessoas, porque funciona. E por que funciona? Porque a gente vai no sentimento, você não vai conseguir ser o novo você que tanto você deseja, se você não mudar o que você sente a respeito do que você quer. Para pensar, pensa agora aí comigo na coisa que você mais deseja na sua vida. Você vai entender o seguinte, que o que você mais deseja, você sente no fundo que você ainda não é capaz, ou que você ainda não consegue, ou que tem alguma coisa que impede, ou você fica aí planejando um dia eu vou fazer, um dia quando algo acontecer, um dia quando eu me aposentar, um dia quando tal pessoa cooperar. Não é assim. Quando a pessoa passa pelo processo e ela não sente mais essa conexão com as coisas ruins, a pessoa tá nova para olhar para frente. E aí eu vou direcionando a pessoa para aquilo que ela deseja. Então, a primeira coisa que eu pergunto para a pessoa quando ela chega lá no consultório é: o que você quer? E aí eu vou entender emocionalmente como a pessoa processa o que ela sente, o que ela observa daquilo, né, que ela interpretou da vida dela, desde quando ela nasceu, e aí eu pego esses pontos, que são as travas, são as questões emocionais que estão ali dentro da pessoa, que estão presas, e eu transforma através desse método, que chama método Long, e aí a pessoa fica se sentindo, muitas vezes pela primeira vez, capaz de ser, capaz de fazer, capaz de deixar, olha que interessante, sem a resistência, deixar acontecer o que elas desejam, o que elas tanto desejam. E, inclusive, gente, eu estou preparando para vocês, em breve eu vou divulgar um curso para ensinar isso, principalmente para ensinar pessoas que queiram aprender isso, porque ao longo desses 22 anos, eu fui me aprimorando cada vez mais, busquei muitas e muitas especializações aqui no Brasil, fora do Brasil, justamente para fazer isso de modo rápido. Então, tem muitas e muitas histórias assim de sucesso ao longo desses anos todos, de pessoas que conseguiram se sentir, muitas vezes pela primeira vez, capazes de serem elas mesmas, sem estarem presas ao que os outros vão pensar, às sensações que elas têm, às inseguranças, aos medos, às travas. Me chega muita gente travada, com medo, por exemplo, de avião, de agulha, de se expressar, de fazer algo, e na verdade, muitas dessas pessoas, elas sabem exatamente o que precisa fazer, muitas vezes elas têm todos os recursos, mas elas não sentem lá dentro o que elas podem fazer. E é aí que eu trabalho, aí que o método Long entra e faz essa transformação. Você vai mudar de dentro para fora. E é uma mudança muito especial, né, gente? Quando a gente realmente se transforma naquilo que a gente quer ser, quando a nossa vida começa a funcionar e a gente vê a transformação clara ali na nossa frente, de verdade, gente, isso é uma sensação que
que não tem preço. Por quê? Porque a gente veio para isso, né? Nós viemos para trazer progresso para a nossa vida, para as pessoas que estão à nossa volta. Não faz sentido nenhum estarmos empacados. Então, vamos desempacar, né, gente? Vou deixar de novo o nosso WhatsApp. Fala lá com o meu assistente, ele vai te explicar como que funciona. O nosso WhatsApp é 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. O meu site é cristinalong.com.br. Lembrando, gente, que o Long se escreve L-O-N-G-H-I, cristinalong.com.br. Lá no meu site tem todas as informações, tem inclusive os livros que eu escrevi, A Melhor Versão de Você, Anjos e Mentores, A Lei da Atração para Crianças, Divórcio Bem-Sucedido, esses são os livros aqui no Brasil. Pede lá, se você quiser autografado, meu assistente manda para você. Inclusive, gente, eu tenho uma novidade para vocês. Essa semana nós estamos de casa nova, finalmente, o Espaço Jornadas, próximo ao metrô Eucaliptus, Estação Eucaliptus de metrô aqui em Moema. Essa semana a gente vai começar a atender lá, então é algo muito especial e você é super bem-vindo. Então venha conhecer a gente e nós vamos preparar uma promoção para essa semana agora de inauguração. Eu devo falar aí nos próximos dias para vocês. Então, gente, 0 operadora 11 9 44 13 10 10. Olha só, gente, conhecimento é poder. Quando uma pessoa ela não consegue algo na vida, é porque ela não entendeu o que ela precisa fazer. Você já parou para pensar que se você já tivesse entendido que você precisa mexer, qual é a parte emocional que te trava? Você já parou para pensar que se você soubesse disso de verdade, você já teria feito? Então, pensando nisso, a gente precisa entender que quando a pessoa ela entende que ela não tem conseguido, ela vem para a terapia já aberta, aí tem, né, já essa abertura, não tem a resistência, o processo acontece muito mais rápido. Então, a gente precisa entender o seguinte, que para que a sua vida funcione, para que a gente chegue naquela tão esperada vida que nós desejamos tanto, nós precisamos sim nos disponibilizar e nos colocar nesse caminho de entender o que está me travando, o que está me segurando. A gente vai olhar juntos para a sua vida, eu vou entender junto com você, eu sou especialista inclusive em inteligência emocional, eu vou entender junto com você como você vai fazer acontecer a partir de você mesmo, porque a gente não tem que ficar esperando que o outro ajude, que o outro dê permissão, a permissão tem que vir lá de dentro. E uma pessoa que teve muitas questões emocionais, ela teve muitas travas emocionais, ela acredita, ela fica esperando lá no fundinho que a permissão venha de fora, que alguém traga essa permissão, que alguém deixe que aconteça, que alguém incentive, que alguém empurre, desculpa gente, empurre. Por quê? Porque ela acredita nisso e tá errado. Você precisa entender o seguinte, se você observar que pessoas bem-sucedidas, elas fazem sozinhas o caminho, elas não ficam esperando ninguém não, e elas chegam mais longe, por quê? Porque elas se soltam emocionalmente de tudo que as outras pessoas pensam, de tudo que as pessoas apontam, elas não precisam ficar nessa dependência emocional. Então, quando você está dependente emocional de alguém ou de uma situação, você não compreendeu ainda que você tem esse poder dentro de você. Agora, quando a pessoa não compreendeu, é porque ela não sente, e ela não sente porque ela teve uma história, teve um histórico de vida que fez ela acreditar que ela não podia. Então, se a pessoa, por exemplo, ela teve uma situação na vida, ou várias situações na vida, que foram massacrando ela, né? Aquelas situações onde a pessoa foi se encolhendo, onde ela foi tentando se proteger, onde ela acabou acreditando que a vida é ruim, que não é bom. Essa é uma pessoa que ela não acredita de verdade nela, ela acredita em coisas que são falsas. Então, a gente precisa entender o seguinte, que os medos, né, que uma pessoa tem foram gerados algum dia, só que não foi só aquela circunstância, aquela situação que gerou o medo, que é o X da questão. Depois daquela situação, a pessoa foi tendo outros medos, outras situações que foram travando. E aí a pessoa um dia, de forma inconsciente, ela chega à seguinte conclusão, é melhor eu nem tentar,
porque eu fico mais protegido assim. É melhor eu ficar esperando um milagre ou ficar esperando que algo aconteça, mas a pessoa ela para, né? Ela perde a vontade, ela perde aquela espontaneidade. Tanto que eu tenho um exercício poderosíssimo lá no consultório, nesse método Long, que é o meu método de trabalho, onde eu uso ali a hipnose, a programação neurolinguística para tirar as sensações erradas que a pessoa tem a respeito de quem elas podem ser, a respeito das coisas da vida. A pessoa perde medo, ela cria segurança, ela olha para ela. E esse exercício, ele é muito rápido, por quê? Porque a gente cria, muitas vezes, um trauma em segundos, não é? A gente passa por situações que viram situações traumáticas e a gente leva para o resto da vida. E esse exercício a gente faz muito rápido. Então, as pessoas voltam e elas falam assim, Cris, eu não sei o que você fez, mas eu estou espontânea, eu consegui me expressar, eu consegui fazer aquilo que eu precisava, sem ficar ali preocupada com o que os outros estavam falando. Porque teve até uma moça esse sábado que chegou e falou assim, Cris, eu consigo agora me arrumar mais e não me incomodar, porque ela ficava incomodada quando as pessoas olhavam para ela, e não me incomodar com os olhares. E ela falou assim, ela me olhou assim, parou para pensar um pouquinho, falou assim, você sabe que eu tô até gostando dos olhares? Falei, tá vendo? Porque eu falei para ela, eu tirei a sua memória emocional que fazia você se sentir inferior, ela se sentia estranha, ela não se sentia merecedora, ela se sentia esquisita. Quando eu modifiquei essa memória, através, né, do método, ela passou a se sentir especial. E aí ela conseguiu fazer o que tinha que fazer. Gente, nós não vamos mudar de vida se a gente não for para ação, não é um milagre. Eu tenho estudado anos e anos todos esses assuntos, inclusive física quântica, epigenética, acabei de voltar dos Estados Unidos, acabei de fazer uma especialização lá, porque no método eu utilizo tudo isso. Mas o que vai fazer a sua vida mudar é você fazer o que tem que fazer. Mas uma pessoa não consegue fazer o que tem que fazer se ela tem uma trava emocional, se tudo tá entravancado dentro dela. Então, é assim que a gente tem que fazer a vida acontecer, indo para a vida, tomando a vida nas nossas mãos e fazendo acontecer. Agora, a pessoa precisa se sentir segura. Se a pessoa não se sente segura, ela tem ali uma consciência errada a respeito de quem ela pode ser. Ela acabou acreditando que ela não tem valor. A pessoa que acabou acreditando que não tem valor é uma pessoa que passou por uma experiência muito ruim na vida, é uma pessoa que travou, né? Então, e esse método, que é um método Long, que é o método onde eu tiro essas sensações da pessoa, ele é rápido justamente por isso, porque ao longo dos anos eu fui entendendo como funciona esse processo. E me sinto profundamente grata e profundamente feliz de ver os resultados, ver a pessoa voltando, os olhos brilhando, e a pessoa falando, eu consegui, eu fui, eu tomei atitude. E é por isso que eu decidi ensinar isso, gente. Então, logo aí eu vou começar a explicar como que a gente vai fazer isso, porque eu quero realmente passar isso para o mundo, porque é tão gostoso quando a gente muda, né? É tão gostoso quando a gente traz isso para nossa vida. Então, olha só que interessante. Inclusive, gente, uma pessoa espiritualizada, né? Quanto mais espiritualizada uma pessoa se torna, mais ela está neutra emocionalmente, no sentido dessa precisão dos outros, mais ela está encaixada, mais ela está no prumo dela. E quando a pessoa está assim, ela se torna autêntica, ela consegue ir muito mais longe. Então, vocês podem reparar que quando uma pessoa ela é emocionalmente desestruturada, ela fica precisada de precisar dos outros, ela fica precisando mostrar para os outros coisas, porque ela acredita no fundo que ela não tem valor. E quando a pessoa que ela acredita lá dentro que ela não tem valor, ela bota valor nas coisas, então ela vai buscar os motivos errados para mostrar para o mundo algo que ela acredita que o mundo vai trazer como devolutiva valor próprio para ela. E não é nada disso, gente. Uma pessoa que ela se desenvolve, ela está totalmente capaz de ser ela mesma, ela consegue ir muito mais além porque ela está equilibrada. E é nesse equilíbrio que nós vamos chegar também na sua vida. Gente, anotem aí, 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. E o meu site é cristinalong.com.br, cristinalong.com.br.
Não entendi. 10 segundos? Eu não entendi o sinal que ele me deu, gente. Mas vamos lá. Eu tenho o quê? 1 minuto? Tá, eu não entendo o sinal que ele faz com a mão, gente. Bom, vamos lá, então. 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10 e cristinalong.com.br. E é isso, pessoal. Uma excelente noite para vocês. Amanhã, às 6 da manhã, estarei aqui de volta. Desculpa. Gente, o operador me fez um sinal. Eu falei, que é isso? 10 segundos. Eu não entendi. Eles estão rindo da minha cara. Eu vou mostrar eles para vocês aqui, ó. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Olha lá, ó, tem os dois ali, ó. Tá vendo, gente? Ele fez um sinal e eu falei, que é esse sinal?